Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor. Fugir dos olhos vivos do Senhor. Que vê além do mais profundo abismo. Vê além do mais profundo abismo. E até em segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada dos meus desejos. Que faço onde ando e quem procuro. Que faço onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente. Conhece o meu passado e o meu presente. E quer fazer feliz o meu futuro. E quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto Contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Quero sepultar o velho homem. Andar em comunhão com Cristo. Viver, cantar, morrer pro mundo E viver pra Deus. Ele sabe de um anjo, não de Deus. Ó, dispõe, quer dizer, põe-se à disposição. Primeira coisa que o anjo pediu para ele, põe o quê? À disposição. E eu até coloquei 3 pontos hoje da reunião, que é o tema: compromisso, fidelidade e responsabilidade. A maioria das pessoas não querem assumir um compromisso, não querem ter responsabilidade e não querem ser fiel ao Espírito Santo, ao que é da vontade de Deus, ao que é do querer de Deus. E quando o Senhor Jesus fala, ou através de uma outra pessoa, ou através de um anjo, ou o próprio Senhor Jesus fala, a pessoa sempre está dando uma desculpa, ela sempre está indisponível para Deus, e disponível para aquilo que não é para Deus. Quando Deus, ele fala com Filipe, todas as vezes que Deus fala com Filipe, ele faz o que Deus fala. Diz assim: dispõe e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Quer dizer, ele perguntou alguma coisa? Ele discutiu? Ele ficou debatendo? Ele ficou resmungando? Ah, por que disso? Ah, por que daquilo? Ah, por que daquilo outro? Simplesmente ele pegou e... Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candência, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então era uma pessoa que tinha o quê? Posses. Tinha o quê? Dinheiro. Posses. Quer dizer, no meio do deserto, onde era para não ter nada ali, Filipe encontra uma pessoa que tinha uma condição financeira e tinha uma autoridade. Olha só. E tomava conta do tesouro do reino, que viera a adorar aonde? Em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta o quê? Quer dizer, ele já tinha ido para Jerusalém e estava voltando no carro. Estava lendo o profeta. Olha como é. Eu fico assim,
indignado comigo. Como assim, pastor, com o senhor? Quantas vezes o Espírito Santo fala com a gente, o Espírito Santo mostra para a gente, e a gente fica com medo, a gente não dá ouvido, a gente não faz, a gente dá uma desculpa. E tudo hoje que eu peço para o Senhor Jesus é: Senhor Jesus, Espírito Santo, não deixa eu te atrapalhar. Deus está falando, Deus está agindo, quem atrapalha é a gente. Filipe estava ali totalmente entregue para Deus, e quando Deus falou com ele através de alguém, de um anjo, uma pessoa que era um anjo, ele ouviu. Não, isso é Deus falando, porque Deus comprova, se une, bate, o Espírito o quê? Bate, é igual, é o mesmo, que é o Espírito Santo. E eu sempre falo isso, pode ser o pastor Cristiano, se eu falar algo para você de mal, é Deus? De passado ruim, é Deus? De passado, de qualquer passado, é Deus? Deus olha o passado? Deus olha para trás? Então, quando eu falar para você assim, ó, vamos comer capim que é bom, você vai? Porque não é quem? Agora, quando eu falo, olha, Deus quer prosperar você, vamos fazer isso, vá para cima que é Deus. Ó, Deus quer honrar você com isso, vá para cima que é Deus. Deus quer fazer, te dar saúde, ou Ele não quer? Tudo que é bom, vem de quem? Tudo que é mal, vem do quê? Vem do mal. Então, se eu estou no altar e falando que é mal, mal é mal. Se eu estou no altar, determinando que é mal, estressado, nervoso, a criança chora, criança chorando, e eu grito, eu estou distrado aonde? No altar. Ou eu estou no altar falando da vida dos outros, fofocando da vida dos outros, falando de religião dos outros, falando mal dos outros, é Deus? Agora, quando você está enxergando lá na frente o que Deus quer, aí sim é Ele. Ou Ele está usando uma pessoa, ou Ele está te mostrando o que Ele quer de você lá na frente. E a maioria está rodando em círculo, perdida, sem direção, não tem compromisso com as coisas que Deus quer dela, que Deus quer dele, não tem fidelidade a Deus naquilo que Deus quer dar para ela, não tem responsabilidade naquilo que Deus colocou na mão dela. Tudo que Deus põe na mão dela, faz de qualquer jeito, é um trabalho. Você pode trabalhar na empresa de faxineiro, mas aquilo dali que está te dando o teu alimento, te dando o teu sustento, levando o alimento para casa, então é Deus, dá o melhor ali, faz o melhor, honre a Deus ali com o seu o quê? Melhor. Eu não consigo, eu, cristiano, fazer algo em qualquer área que não seja o melhor. Eu me controlo muito. Por quê? Porque as pessoas são limitadas, e o que eu aprendi não é o que muitos aprenderam. Se eu sair 5 da manhã todo dia e for cobrar uma pessoa que acorda 10 horas da manhã, sair comigo 5 da manhã, ela vai me achar a pior pessoa do mundo. Vocês sabem disso, não sabem? Ela vai me achar chato, vai me achar que eu estou exigindo muito dela, que eu estou cobrando muito dela, que eu estou querendo muito dela. Então aprendi que no tratamento com as pessoas, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu, e tem pessoas que vivem perdendo tempo. E uma coisa que eu falo, não podemos mais perder, porque a qualquer momento o céu pode se abrir e a gente ir de encontro ao Senhor Jesus, ou não, ou nem ver, ou nem enxergar. Daqui a pouco as pessoas começam a desaparecer e você nem sabe o que está o quê? Está perdido. E Filipe estava aqui numa velocidade, numa aceleração. O cara dentro do carro, lendo. Olha o que aconteceu, pessoal, preste atenção. Então disse o Espírito, com letra o quê? A Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o.
peraí, Filipe estava a pé, Filipe não tinha condição nenhuma, Filipe não poderia alcançar o carro porque estava em uma velocidade e ele não tinha como fazer isso. Mas quando o Espírito falou, vai! Está dando para entender? Lá para aquele carro, perto dele, que eu quero você lá. Filipe não pensou duas? Quantas vezes o Espírito Santo fala com você, vai, e você não, com medo. E uma coisa que trava as pessoas, e sempre isso é natural. Primeira coisa que trava as pessoas, de não fazer o que Deus quer, olha para cima, olha para cima. A pessoa não olhar para onde? Ela está sempre olhando para onde? Então ela não enxerga o que Deus quer para ela lá na frente. Então ela sempre vai ter um ensinamento religioso, medroso, que não é para ela, que aquilo não é para ela, a religião, a família, ou seja lá o que for, a política, o governo, quer dizer, as coisas vão travar ela, e quando Deus fala, nada pode nos travar. Fica de pé, por favor. Pensa, olha como é forte isso, pessoal. Correndo, versículo 30, leia, pega a Bíblia. Filipe foi como? Filipe ficou esperando? Filipe falou assim, olha, eu não tenho carro para ir lá. Foi assim? Não tem como eu ir lá. Foi assim? É muito difícil. Foi assim? Não tem jeito. Foi assim? Eu estou com dor nas pernas. Foi assim? Quando o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo falou, Filipe foi correndo. Quantas vezes o Espírito Santo já falou comigo e eu não fui? Quantas vezes o Espírito Santo já me mostrou algo e eu não? Porque fulano disse que não pode, porque Beltrano disse que não pode, porque o meu pastor falou que não pode isso, porque o fulano falou comigo que não é de Deus, falou que é do diabo, e não era. Está dando para entender, gente? Quem está entendendo? Quantas vezes o Espírito Santo mostra uma pessoa que é para a gente ganhar ela para Jesus, falar de Jesus, estar com ela ali para mostrar, para ajudar aquela pessoa que está precisando, e que muitos não iriam se aproximar dela, mas a religião excluiu ela. A religião falou, não se misture com aquela dali que está endemoniada, não se envolva com aquela dali que é o capeta, e a pessoa está dentro da igreja excluído. E cuidado, você pode estar dentro da igreja também e não conversar com uma pessoa, excluindo ela, porque ela fez algo que você acha que não é da vontade de quem? E quem nos constituiu juiz ou promotor ou advogado para falar o que é ou não de Deus? Não devemos julgar, porque na velocidade que eu te julgo, eu também sou o quê? E quantos estão julgando e não quer ser julgado? Quantos estão condenando, mas não quer ser o quê? Quantos não estão ouvindo a voz do Espírito, mas estão dizendo que é o Espírito Santo? Só fazendo o que é mal, só fofocando da vida dos outros, só falando da vida dos outros, só preocupado com a vida dos outros. Quando você não tem tempo para cuidar da vida das pessoas, então você está ouvindo que o Espírito Santo quer falar com você. Quer mais claro? Quando você não está vigiando a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, falando da vida dos outros, preocupado com a vida dos outros, e quando eu falo outros, é qualquer um. Então você está ali centrado, ouvindo a voz de Deus. Deus quer isso de mim, eu vou fazer. Deus quer aquilo de mim, eu vou fazer. Não vou ouvir para nada. Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo. Amém, pessoal? Como Deus me pediu para fazer certas coisas, eu vou fazer, e sem problema o quê? Nenhum. E não vou ficar com medo de fazer, e vou fazer e acabou. E quando eu fizer, eu estou fazendo para ajudar as pessoas. Se não for para ajudar as pessoas, eu estou fora. Filipe estava aqui para ajudar. Ele respondeu. Correndo, Filipe ouviu o profeta Isaías
e perguntou: compreende o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não o quê? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Falou: vem, Filipe, senta aqui. Ele conhecia Filipe? Sabia quem era Filipe? Quando ele olhou Filipe correndo, pô, esse maluco aqui, velho, olha que cara doido correndo atrás do carro aqui. Vem cá, o que você está lendo aí? Estou lendo Isaías. Você sabe o que você está lendo? Não estou entendendo nada, porque como eu posso? Então entra aí, vamos ver aqui. Aí Filipe veio. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os tosqueadores, assim ele não abriu o quê? Na sua o quê? Lhe negaram o quê? Justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é o quê? Então eu nunca disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha como uma pessoa inteligente faz perguntas inteligentes. Vem cá, ele está falando dele ou de algum outro? Quando você está conectado com o Espírito Santo, Filipe podia nem saber responder. Mas quem estava guiando Filipe? Olha só a resposta de Filipe. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciando-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu o quê? Ponto. É só uma pergunta. Eu vou parar aí, quarta-feira a gente o quê? Continua. Só uma pergunta. Vem cá, Filipe, você falou aí que esse Senhor é verdadeiro, que tudo aí e tal. Filipe pregou para ele. O cara perguntou: vem cá, Filipe, o que te impede de me batizar? Você pode me batizar aqui nessa água agora? Na hora o cara quis se entregar para o Senhor Jesus. E quantas pessoas o Senhor Jesus quer te usar para você levar ele para ela, ele para aquela pessoa, e você não tem tempo, e você não está disponível, e você está preocupado com a religiosidade. Eu até ouvi: posso falar? Vocês vão ficar com raiva? Não, porque se misturar com essas pessoas aí,